Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está começando o TV Com Debate desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2016. Janeiro já está praticamente na metade e o TV Com Debate ao vivo, iniciando aqui diretamente dos estúdios da TV Com em Santos. Hoje nós vamos conversar com o vereador Igor Martins de Mello, professor Igor, vereador pelo PSB, que vai fazer um balanço desse primeiro mandato dele na Câmara. Nós vamos conversar também sobre os 4 anos do governo Paulo Alexandre, o que ele, qual a análise, a crítica que ele faz ao governo, as ações da Câmara. Para nos ajudar a fazer esse programa, João Vilela, o nosso comentarista das segundas-feiras. Boa noite, João. Boa noite, professor Igor. Boa noite, Guto. Boa noite, Guto. Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores. Senhores, professor, posso chamá-lo assim? Pode. Professor, qual é o balanço que você faz desse teu primeiro mandato, essa experiência nova? O que você pode dizer? É pouco tempo? É muito tempo? Existe uma espécie aí de frase chavão no meio político de que o primeiro mandato é quase sempre uma escola, é quase sempre um aprendizado, é onde você vai começar a entender como é que funciona esse sistema, até onde vai o poder do vereador. Então, nesses 3 primeiros anos, iniciando agora o último ano do primeiro mandato, houve algumas frustrações, algumas decepções no que se imaginava de poder que o vereador teria. Então, eu e alguns colegas da Câmara ficamos tanto quanto limitados, né, as ações. Então, nem sempre a população sabe dessa situação de limite, essa situação de castração que o vereador possui. Muitas vezes nós somos frustrados até pela própria estrutura que inibe alguma ação. Então, nesses primeiros anos, eu pelo menos falando por mim, eu achei que eu poderia fazer mais. Eu achei que eu teria mais condições. Quando na realidade muitas portas são fechadas, né? Existe muita negociação política, né? Muitas delas você não participa, não quer, né? Por questões de índole, por questões de princípio. Então você acaba, de alguma maneira, tendo o seu caminho dificultado. Você pode citar um exemplo dessa dificuldade? Posso sim. Por exemplo, nós tivemos um projeto de lei que não é original meu, né, é um projeto também de outros vereadores, só que nesse mandato eu acabei encabeçando, que era a gratuidade a partir dos 60 anos. Né, uma luta antiga. Até 65, né, após 65 é obrigatório, mas de 60 a 65 é facultativo aos municípios. Alguns aqui da região já dão essa gratuidade. E eu achava que Santos pudesse fazer, o prefeito acenou positivamente, o projeto prosperou na Câmara. Para minha surpresa, veio o veto do prefeito. Né? Ele alegou falta de reservas, né, para que desse esse subsídio, que haveria um edital, né, que acabou a Piracicabana renovando a sua concessão, e outros aspectos que acabaram me frustrando. E aí eu não podia combater sozinho, porque a base do prefeito na Câmara é grande. Então seria pregar no deserto. Então foi uma das frustrações, uma daquelas ações que eu achei que fosse, né, vencer, porque a comunidade quer, o prefeito queria, todos queriam, mas acabou esbarrando em questões políticas e técnicas que impediram que essa lei, esse objetivo fosse atingido. João Vilela. Eu até pedi para o Guto convidar o professor Igor, porque ele tem algumas coisas que eu acho interessantes de um político. Você está político, você não é um político de carreira, que eu não gosto realmente. Eu acho que a pessoa tem que ter a profissão, ele continua sendo professor, continua trabalhando, tem a sua profissão e também está político, está vereador nesse mandato. Então, quer dizer, é importante, acho que essa questão continua tendo uma coisa clara, límpida. Isso continua tendo a sua profissão e está como vereador. E outra coisa interessante que eu gostei muito, a gente nem conversou isso antes, vocês terem uma ideia, que ele fez uma campanha que eu acompanhei bem, que somos vizinhos, tá? Na realidade, que ele fez uma campanha extremamente singela, simples, sem grandes, não devem ter visto grandes propagandas, não, sem grandes custos. Isso é outra coisa que eu prezo bastante.
Eu fui o mais barato. Pois é. Dos que entraram, fui o mais barato. Custo-benefício foi o Saiu foi o melhor. 80 centavos. Eles fazem umas Por voto. Por voto. Era o mais barato Não dos pode que comprar entraram. voto, mas o pessoal faz essa conta. Você Mas- teve sua votação, desculpa, 1.700 votos. 1.700 votos. Eu gastei 13 mil, um negócio assim, 12 mil reais. E aí dava mais ou menos essa conta aí. E isso quer dizer um respeito muito grande, porque quando a pessoa gasta milhões, você viu casos de pessoas ali, não tem sentido um vereador investir, na verdade é investir a palavra, que não deveria ser essa palavra, colocar esse dinheiro todo, ele vai querer ter um retorno. Posso pegar um gancho? Por favor. Quando eu estou em sala de aula, eu falo assim para os alunos, lá no Objetivo, no cursinho, eu falo assim, gente, imagina, o salário de um vereador líquido é 7 mil e poucos reais. Não é nada espantoso e não tem benefício nenhum, a não ser um celular e um notebook. Acabou, não temos carro, não tem motorista, não tem verba de gabinete, todo mundo pensa que... Algumas cidades têm, né? É Algumas isso, mas cidades Santos não tem, Santos é uma cidade limpa. Mas tem assessor. Tá, assessor sim, tem que ter, senão não tem O vereador ele tem direito a 3 assessores. Porque existem os da casa, não é? Isso. Os Você de pode, carreira. Você pode tirar 3 do funcionalismo público e indicar 3 de livre provimento, que eles chamam. Então você teria 6 pessoas para justamente serem teus tentáculos na rua. Para te ajudar. Voltando a essa questão do financiamento da campanha, eu falo assim, poxa, se um cara vai ganhar esse valor, o que faz com que ele gaste 300 mil, 250 mil, como a gente ouviu dizer nas campanhas? Ele não vai recuperar isso financeiramente. Então alguma coisa tem de interesse assim estranho. Né? Por quê? Porque se fosse uma questão ideológica, você não vai gastar muito. Você já tem o teu grupo de apoio, as pessoas que você contabiliza como aliadas, você não precisa comprar ou vender o teu nome para outras pessoas que nem conhecem você. Então, você que está nos ouvindo em casa, desconfie dessas campanhas muito caras. Sim. Campanha muito bonita, com muito marketing, com drone. O negócio começa com grua. Quem paga a banda É verdade, é verdade. E nós tivemos, desculpa, Sim, nós tivemos muitas. na eleição para prefeito, e aí falando especificamente para prefeito, alguns vereadores também, muito midiáticos, nós vimos uma produção, uma super produção. Sim, sim. Né? Contrato estúdio, jornalista, media training e outras Exatamente, expressões aí o para custo gráfico, melhorar. o custo do restante, dos cavaletes de placa disso, pessoas passando na praia de bicicleta, em grande quantidade, negócio, carros e... Não, e uma poluição visual tremenda. Também você vê que a pessoa não está preocupada, e tem placas até hoje de vários candidatos que estão por aí. Estão por aí, é. E isso é proibido, inclusive, tem que retirar tudo. Vai ver que eles já Pois estavam é. pensando numa propaganda Mas você consegue futura. ver Sim. propagandas até antigas, até de outras eleições, estão por aí. Mas o que outra coisa que também coloco de uma forma é que, assim, da sua autonomia e independência. Apesar de você ser da base aliada, também não dá para falar amém para tudo. Não. Então, tem que tomar Somos aliados, mas como eu tem disse, não autonomia. somos Aliados lacaios, né? conscientes, né? Não somos lacaios. Por exemplo, nós votamos contra as OS, votamos contra essa alteração do IPREV, votamos contra o aumento do IPTU. São coisas que a gente achou que não caberia para um partido que se diz socialista acabar aceitando. Seria um ônus para a sociedade muito grande. Então a gente foi cauteloso. Na maioria das ações que nós entendemos que são benéficas à sociedade, aplaudimos o prefeito, estamos com ele, tiramos o chapéu e tal. Mas o que não Alguma concorda... coisa que a gente ficou um tanto quanto inseguro, intranquilo, não, a gente foi contra. Porque todos esses casos é uma questão de coerência, né, Igor? Não, e outra coisa, o prefeito... Que você é cobrado pelos teus eleitores na rua, O prefeito né? precisa de um contraponto. Ele Sim. não pode ser todo mundo dizendo amém. Ele precisa de alguém que fale assim, olha, cuidado, prefeito, essa direção é perigosa. Hoje a situação é estável. Daqui a 1, 2, 3 mandatos, não saberemos. Tudo muda rápido. Muito rápido. Uma O outra cenário coisa que econômico, as então... pessoas não entendem é que, assim, o vereador tem algumas coisas que ele tem que fazer, né? Então, por exemplo, uma das coisas é criar leis. Ele tem que criar leis. Mas lei também não dá para você correr muito atrás, que tem muita coisa já. Aliás, temos mais leis, talvez, na cidade, precisam de revogar. Você só revoga, só retira a lei do ordenamento com outra lei. Talvez seja até interessante criar Falar leis. sobre isso? Não, até criar leis para retirar certas leis que são muito que são antigas, lei até que pra já estão retirar fora lei. de. Caducaram já. Já estão fora do ordenamento. Não, e tem lei fantasiosa também, né? Mas então, também. Mas o que eu digo assim, você está colocando, além da lei, de você fazer a lei, acho que talvez a função principal do vereador seja a fiscalização do executivo. Aliás,
é a principal função. mesmo. Então, o prefeito não consegue fazer tudo sozinho, precisa desse teu contraponto, do seu e dos outros vereadores, para verificar, olha, e as pessoas têm uma noção diferente do vereador. Elas criam, às vezes, uma expectativa que é um despachante da pessoa. Olha, eu votei em você, eu preciso de uma creche. Não que você não vá fazer isso também, como se fosse, mas não é a sua função. A obrigação do vereador. A obrigação é do prefeito, do executivo. Então, assim, eu preciso de uma creche, eu preciso de um caixão, eu preciso de uma vaga do hospital. Vaga em creche. Poda de árvore, limpeza do sei do quê. Bom, na realidade, quantas pessoas devem ter te pedido ou um transporte para fulano que está com deficiência para levar até um pronto-socorro, ou uma vaga de uma creche, ou a vaga de uma escola, ou a vaga de um hospital, ou um caixão, ou uma cadeira de rodas para fulano, para ciclano. Isso tudo não é a sua função. A sua função é fiscalizar. Mas o vereador tem que acabar fazendo isso para poder agradar. Posso ser um pouco didático? Claro. Quando a gente fala assim, a função do vereador é legislar, ele tem uma possibilidade muito pequena de criar leis. Só para que o telespectador entenda, se eu criar uma lei que gere despesa ou até receita para o executivo, ela é vetada. Mas se você gera despesa, você tem que explicar de onde vai vir o dinheiro. Não, e não importa, ela é vetada, não é da alçada. A Constituição de 88, ela tirou muito das atribuições do vereador, do Legislativo Municipal e transferiu para o federal. Então você tirou muito dos poderes dos municípios e acabou centralizando em Brasília. Isso não é só na esfera legislativa, não. Na esfera administrativa, o Porto, coitado do Porto, não tem quase autonomia nenhuma aqui na cidade. É quase tudo decidido a milhares de quilômetros daqui. Tudo, né? Praticamente tudo. E mais ainda, essa questão das pessoas não entenderem como funciona o vereador, eu até dou um desconto. As pessoas vêm e me pedem coisa, na medida do possível a gente tenta atender, serve como um encaminhador, às vezes, do pedido. Algumas vezes a gente consegue, outras vezes a gente não consegue, porque é da alçada do executivo. Sim. Fazer é do secretário e do prefeito. O cabe ao vereador, principalmente, olhar se não está tendo desvio de verba, se não está tendo alguma irregularidade, alguma coisa contrária à lei. As pessoas é que acham que nós somos super poderosos e não temos esse poder. E aí outra coisa que pouca gente sabe da atribuição do vereador, que é ser guardião do orçamento. Né? Na realidade, os vereadores, eles são guardiões do orçamento. E muita gente não sabe disso. Então, ou seja, na verdade, quem está fiscalizando, vendo se o prefeito está gastando certo, da forma certa. E é muito importante uma Câmara de Vereadores e os vereadores para poder dar esse contraponto que o Igor colocou agora. Porque se você pode notar, as cidades que os vereadores são cordeiros, são aqueles que fazem tudo que o executivo quer, ou mesmo deputados na Câmara, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, no Congresso Nacional, se você notar que os governos que tiveram maior quantidade de corrupção, ou de problemas, ou de desvios, são aqueles que tiveram a Câmara ou o Congresso, ou a Assembleia, ou a Câmara de Vereadores, exatamente servindo de uma forma de olhos fechados, dando amém a tudo. Sem critério nenhum. Porque esse é o perigo, é justamente aquela questão, historiador, né, do Montesquieu, que colocou a divisão dos poderes justamente para poder ter o peso e o contrapeso. Não, e Montesquieu vai dizer assim, os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Mas não há essa independência, exatamente. A ingerência é enorme, né? E é o outro lado da balança, né? O que vai equilibrar, justamente a gente tem os três poderes, na municipal não, porque você não tem o judiciário municipal, mas no país é que você tem o judiciário, que é um ponto da balança, o executivo e o legislativo. E cada um deles são harmônicos, independentes entre si, mas tem uma harmonia e eles vão balancear. Independentes, pero no mútuo, né? Porque é o executivo que nomeia o juiz que vai para o Supremo. Qual é a independência? Aí são as distorções. Você tem medida provisória, por exemplo, que é uma ingerência. O executivo legisla CPI, e governa. Que é uma ingerência do legislativo sobre o judiciário. Você tem várias maneiras, inclusive legais agora, dessa intervenção de um sobre o outro. O que faz com que a estrutura não seja original, não tenha mais essa independência e força. E esse equilíbrio que de no poder. conceito original foi pensado. Né, com o passar do tempo, foi se aburguesando, foi se transformando em setores dominadores, que obviamente tiram uma lei, alteram um item, colocam algum dispositivo para beneficiar algum grupo. Porque o Estado não é neutro, o Estado sempre preserva algum grupo, ele representa alguém.
Então não tem como os poderes ficarem esses séculos todos independentes, eles iam ser contaminados de alguma maneira. Agora, Igor, até nesse ponto que o João Vilela tocou, nessa busca das pessoas pela ajuda do vereador, essa busca, esses pedidos, não demonstram uma inoperância ou uma incapacidade da prefeitura e do secretário de determinada pasta de tocar o trabalho? Vamos tentar colocar de uma outra maneira. Porque se vem muito pedido para vereador de vaga em creche, vaga na escola, vaga no hospital, é porque os canais criados para que isso seja feito... Eu até entendo que no primeiro momento parece ser uma falta de capacidade do executivo. Existe em parte sim, porque a gestão dos recursos públicos, elas são deficitárias, elas dão margem a pensar em desvio, corrupção, etc. Mas eu também penso no seguinte, a sociedade ela cresceu de um tanto absurda, as transformações muito rápidas que a sociedade vem passando. O poder executivo é que pensa de uma maneira muito arcaica. Ele não se ajustou ao século XXI, a essas novas demandas, a essas novas realidades. Então você precisa de uma prefeitura, de um secretariado mais ágil, menos burocrático. Porque quando ele toma uma decisão, é tardia. Quando ele faz uma ação, é tardia. Ele precisa dessa velocidade para que as pessoas que estão nascendo, crescendo, precisando de emprego e serviços públicos, não sejam afetadas por essa morosidade do Estado. Então eu não diria incompetência, algum tipo de juízo de valor. Eu diria que é um Estado arcaico, obsoleto em muitos aspectos, que não se atentou. Estamos no século XXI. A escola tem que ser mudada, o serviço de saúde tem que ser mudado, a mobilidade é uma necessidade, a violência impera. Então, se o Estado não se atentar e não for mais rápido, ele vai estar sempre com esse rótulo de incompetente. Ele nunca vai conseguir. É impossível esse Estado, do jeito que está, dar vazão a essa quantidade absurda de demanda que a sociedade cada vez cria. E aí, eu noto uma coisa, que falta um pouco de inteligência proativa da coisa. Sem dúvida. Então, por exemplo, hoje a OMS coloca que a cada 60 dólares, cada $1 gasto em saneamento básico, se economiza 60 dólares em saúde. Se a gente for pensar e ficar na porta de um pronto-socorro municipal ou de um hospital da região, você vai notar que muita coisa que está chegando ali é por uma falta de uma infraestrutura que não é nem da Secretaria de Saúde. É uma coisa que correlata. Você não tem região metropolitana, então vem gente... Outro dia, por uma questão, eu tive que estar na Santa Casa, por uma operação do meu pai, e você fica ali fora, às vezes, depois que ele está lá operando, você dá uma voltinha e fica ali fora. É só você começar a ouvir. Só ouvir. E você começa a ver a ambulância, vem lá de Pariquera, Sul, de Registro, de Peruíbe, de Tariri, de Itanhaém, de Praia Grande, de São Vicente, de Guarujá, de Cubatão. Quer dizer, fala, puxa vida, imagina essa estrutura do entorno, além das de Santos, é claro. Então, falta essa infraestrutura. Você pega da dengue. Quantas pessoas tiveram problema com dengue? Eu tenho meus funcionários, a gente sabe a dificuldade que tem, que é pegando dengue, pega não sei o quê, às vezes não sabe se é zika, se é uma coisa, se é outra. As pessoas começam a ter problemas de saúde por uma questão que é da infraestrutura, não é da saúde exatamente. Então, é um modelo de saúde, é um modelo de urbanização caótico e completamente defasado. Se você não descentralizar esse sistema de saúde, não colocar mais estruturas mínimas, pelo menos algumas especialidades que você sabe que acontecem sempre, ortopedia, geriatria, enfim, as especialidades médicas que mais precisam, fora de Santos. E, além disso, um sistema de esgoto, porque, por tratamento exemplo, de água, que já evitaria bastante. Pode notar que aumenta muito a quantidade de casos nos hospitais. A gente conversa com os médicos, a gente começa a saber que depois das enchentes, vai ter enchente na Zona Noroeste. A gente sabe que vai ter um aumento muito grande de doenças que vão ser decorrentes das enchentes. Sim, sem dúvida. Leptospirose, doença de pele, a própria dengue. Você vai criando focos cada vez mais rápido. E a coisa você não consegue, às vezes, nem mensurar. Às vezes tem uma disenteria, teve alguma coisa, você não sabe nem o que foi. Isso não é
qualificado. Sabe o que não é mais colocado. dói, João? Isso é morte anunciada. É. Todo ano o ciclo é o mesmo. Ele sabe que dezembro, janeiro, fevereiro, até março, chuva, deslizamento, tragédia. E não é feito Nada é de feito. poeiro, O não é pessoal feito lembra nada, de uns né? 5, 6 anos, quando teve lá em Teresópolis, aquela Sim, tragédia. Está do mesmo jeito. As pessoas dinheiro lá- veio, Se esquece das Não, as coisas. e pessoas nada têm que ir foi lá feito. cavocar para ver se acha algum tipo de, sei lá, do que sobrou daquela tragédia. E nada foi feito, 6, 7 anos depois. Então, por isso que eu te digo, a questão administrativa, ela é fundamental. Primeiro, gestão dos recursos públicos, ela tem que ser renovada por aspectos técnicos, para tirar do sujeito aquela possibilidade dele ficar em tentação. Então a gestão tem que ser técnica e uma fiscalização mais apurada. Essa é a primeira coisa. Segundo, um Estado mais ágil, mais enxuto, para poder fazer essas obras de saneamento que são fundamentais e são rápidas. A engenharia hoje faz o que você quiser. São rápidas, mas parece que no poder público a coisa... Aí elas voltam para o século XIX. Só para colocar um exemplo que não é nem municipal, que foi o governo do estado que fez, mas você pega a Ponte Pênsil, que foi Nossa, nem fala. em 1910. Né? Imagina a dificuldade de transportar um cabo de aço, tanto do navio como do caminhão. A ponte veio desmontada da Tudo Alemanha que no você navio, tivesse foi que fazer montada naquela aqui. época, você ia ter 20 vezes mais dificuldade por Do que falta de hoje. estrutura física do próprio equipamento que mudou na engenharia, que foi avançando. Levou-se muito mais tempo para refazer, ainda assim com uma qualidade Não de foi Nossa, do jeito que duvidoso. deveria, né? um custo muito mais alto. Quantas vezes já não propuseram ponte, túnel, ligando Santos ao Guarujá? Quer ver outra coisa que o orçamento de qualquer pessoa racional não entende? É restauração de teatro. Custar muito mais caro qualquer coisa. Era melhor você destruir ele inteiro e refazer ele do jeito que o O original. próprio Hospital dos Estivadores. Que Cara, tá custando impressionante uma o teatro, fortuna. o Coliseu. Coliseu. O Guarani. Perdeu. Também, o Guarani também. Também. Cadeia Velha. Você vai ver como esses são orçamentos, depois faz outro orçamento, depois faz outro Aí orçamento. tem o depois... auditamento. Antes, voltando um pouquinho na questão da saúde, Igor, eu queria saber de você se é mais barato, porque a verba da saúde é carimbada. Você, o gestor, 25%, ele é obrigado a gastar aquele percentual do orçamento em saúde. Parece que as cidades no entorno da Baixada Santista têm outro expediente. É melhor comprar ambulância para trazer as pessoas para Santos do que você investir na saúde do seu município. E para onde que vai o dinheiro que obrigatoriamente tem que ser gasto na saúde? Então, Santos tem um orçamento de saúde e educação altíssimos. Aí eu volto à questão da gestão. Né? Esse dinheiro, boa parte é funcionalismo, que é outra coisa que o Estado... Mas também é carimbado a quantidade, a proporção. É, porque você tem a lei de responsabilidade Tudo fiscal. bem, até 51%, 52%. Isso, mas, cara, é impossível você ter uma coisa que ande quando a metade dos recursos são para pagar a mão de obra. Mas mesmo assim, teria E sobrado outra coisa, se recurso. essa mão de obra, alguém que está nos assistindo fica feliz com o serviço público? Não. A maioria não. Então, se você gasta metade do orçamento com Então, gestão uma de coisa pessoas, grave pelo menos acontece aí. o atendimento teria que ser um pouco mais humano, um pouco melhor. Você não vê isso nos hospitais públicos quando você vai precisar de um atendimento. Muitas vezes o funcionário que está lá também já alega que não recebe tanto, que as condições de trabalho são ruins, aí ele devolve em cima do paciente ou da família do paciente, cria-se um ciclo vicioso que você não sabe aonde é que você vai atacar. Mas que a gestão, ou seja, como trabalhar esse dinheiro público tem que ser revista, né? Porque existe recurso para a saúde, dá para você arrumar um pouco de cada vez. Agora, se outros municípios agem de má fé, cabe ao prefeito de Santos, ao secretário Marcos Calvo, ir até o Alckmin e falar, olha, tá vendo... Mas a região metropolitana é uma ficção na nossa Ah. região, né? Na verdade, foi a primeira região Esse é um metropolitana do país sem ser capital. E é uma ficção, porque na realidade você não encontra nada que você tenha uma interação de uma cidade com a outra. Nem na relação de transporte, nem na Nada. relação de saúde, nem na relação de educação, nem na relação... Nada. Você não tem a menor relação de uma cidade com a outra. Posso só fazer Claro. um adendo aqui? A única coisa que funciona metropolitanamente aqui na Baixada é a violência. Ah, sim. O bandido, ele é metropolitano. Ele é metropolitano. Ele tem as... A dengue também. Exatamente. A Os dengue não, mosquitinhos, ele vai não lá conhece limite de município. Aproveitando que você falou das OS, dia 15, sexta-feira, a UPA. prefeitura promete inaugurar Entregar a aqui, UPA. aqui do lado. A UPA Central, aqui Isso. perto da TV Com.
Você já disse que votou contra as OS. Como é que você analisa essa nova modalidade de gestão? Tem funcionário para trabalhar nessa UPA central, vereador? Vocês já procuraram se informar? Já. Você tem duas estruturas que vão tomar conta dessa UPA. Uma em São Paulo, que é a Universidade de São Paulo, e uma universidade aqui de Santos, que vai fazer para estágio, para a parte prática deles. Em tese, se você olhar em tese, parecem ser duas instituições idôneas, corretas, que vão utilizar o dinheiro público em proveito da comunidade. O problema é que o histórico dessas OSs, pelo estado de São Paulo... Pelo resto do país também, também, né? Elas são horríveis. Elas deixam, assim, um rastro de problemas. Tomara que eu queime a língua. É o tipo da coisa que eu quero errar. Tomara que quem for administrar a UPA, o Hospital dos Estivadores, o Teatro Guarani, os aparelhos de cultura, sejam fantásticos, sejam maravilhosos. Tomara, mas eu fico o pé atrás. Eu não posso apostar, não dar um cheque em branco. Né? A UPA é uma necessidade, vai desafogar um pouco a Santa Casa. Quando o Hospital dos Estivadores também ficar concluído, vai desafogar mais ainda a Santa Casa. Agora, espero que os outros municípios não se aproveitem dessa gordurinha que a Santa Casa vai ter para poder lá ir e ocupar os espaços. Então, só para finalizar, eu acredito, eu quero acreditar que elas vão administrar bem, mas eu sou meio cético. Eu não tenho muita... Por isso vai fazer a sua função, que é fiscalizar. Fiscalizar, claro. Você pode segurar a sua pergunta para a gente fazer o break? Claro. TV Com Debate faz um rápido intervalo. Na volta, o João Vilela com a palavra. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros e com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você.
TV Com Debate dessa segunda-feira já está de volta. Antes de voltar ao debate, eu preciso fazer o registro. A morte do David Bowie, grande roqueiro, ícone, um mito praticamente da revolução da música internacional, da música pop. Fica aqui o registro, com 69 anos, morreu vítima de um câncer, a família não deu maiores detalhes a respeito da doença. O Bowie lutou aí 1 ano e meio, 18 meses, contra o câncer, mas heroicamente ainda deixou um trabalho na data do seu aniversário. Ele lançou o último trabalho da carreira. Morre David Bowie, mas o mito vai permanecer eternamente, a qualidade do trabalho também. Antes, uma rápida enquete, vocês gostavam do David Bowie? Gostam do David Bowie? O trabalho permanece, a pessoa morre. Ah, sem dúvida. As pessoas começarem... Tem muita gente que não ligava a pessoa, a música também, né? A pessoa ligar, vai ter... Eu gosto assim, eu não tenho nada contra. Eu acho que ele, como um revolucionário, como alguém que mudou um pouco os parâmetros da música, isso eu acho que ele foi importante. Eu acho que ele foi valioso na proposta musical dele. Não era o gênero que eu me simpatizasse mais, né? Mas também não tinha nenhuma bronca, nada contra, não. Fez um grande trabalho britânico, David Bowie, Let's Dance, China Girl, Modern Love, entre outros trabalhos, Ziggy Stardust. Fica aqui o nosso registro. Voltamos ao nosso debate, à nossa realidade. João Vilela ia fazer uma... Eu ia comentar o seguinte, também fui contra até agora, e também espero queimar a língua em relação às OS. Também é contra as OS. Mas é uma forma que o executivo encontra, primeiro, de aumentar o número de pessoas trabalhando para o executivo sem ter a questão da responsabilidade fiscal. Porque você a contratação de pessoal, você não contratou ninguém, não é realmente funcionário público. Que eu acho uma distorção. Eu vejo como uma distorção. É uma terceirização, na tua opinião? Na realidade, é uma terceirização, sem dúvida. Mas o grande falha, segundo o Ministério Público, que teve nas OS, é que, por exemplo, elas não podem ter fins lucrativos. Imagina você montar uma empresa, você montar uma OS, não estou nem colocando essas empresas que estão nessa questão da saúde, pode ser até que elas queiram fazer uma coisa muito bacana. Mas você vai montar uma empresa, você tem toda uma responsabilidade, no campo teórico. Você queira montar essa empresa, você vai ter toda uma responsabilidade, todo um trabalho e não vai receber nada por isso. Você vai receber apenas o custo. Você não vai poder ter lucro. Ora, é estranho. Ou muito altruísmo. Mas é estranho. Porque você vai ter um risco muito grande também. Além de você ter... Ela tem a remuneração, ela recebe alguma coisa, como se fosse um prolabore. Um salário, não sei como é que eu posso definir. Alguma coisa tem que receber. Não, o Ministério Público coloca, essas pessoas recebem como salário. E aí você via distorções, aconteceu muito na Bahia, em vários lugares do país, que os salários eram milionários. Não recebe nada, mas recebe o salário de presidente da OS. E era justamente, né? Mas como empresa você não recebe nada, mas o salário é alto. Mas o diretor ganha 250 mil, o supervisor 100 mil, o chefe 80 mil. Isso, exatamente. E é muito cacique para pouco índio, normalmente, essas coisas. E aí você vai ter um outro problema. Como é escolhido a OS? Na realidade, você não passa por um crivo como uma licitação. Aqui em Santos, como é que foi, vereador? A Câmara teve acesso a... Não, a questão foi altamente polêmica e por isso que porque nós fizemos várias interpelações, colocamos várias emendas ao projeto e todas foram rejeitadas. Com exceção de uma que tratava do funcionalismo, preservação do trabalho do funcionário, o resto foram todas vetadas. Pela Câmara? Não, pelo Executivo. Pelo prefeito. A Câmara, eu fiz acho que umas 8 emendas, outros vereadores fizeram 10, outros 2, outros 1, todas foram vetadas, com exceção de uma só. Né? Só uma que foi aceita. Por quê? Porque a gente queria que cada semestre essas OS viessem às câmaras, né, à Câmara, e prestasse contas, que tivesse um portal de transparência, que cada remuneração, seja de custo, seja dos fatores envolvidos, como pessoal, propaganda, etc., aparecesse. Nada disso foi aceito. E como que são escolhidas as OS? Por crivo do Executivo. Então, existe uma espécie de conselho que tem vários representantes da sociedade civil e também do funcionalismo público, só que no fim das contas a maioria é sempre contra... favorece a quem manda.
né, favorece ao executivo. Então ele é que vai ter a palavra final. Então é óbvio, dá margem a esse tipo de situação. Não estou dizendo que as OS todas são ilegais, imorais, indecentes. Não, ao contrário. Quero que todas elas venham com o melhor dos propósitos. Só que deixou muito buraco, e aí a tua observação. Poxa, o salário dos caras ficam estratosféricos. A escolha não é tão criteriosa como a gente gostaria. Então isso acaba dando margem a interpretações aí dúbias que volta e meia a gente sabe onde vai dar. Isso me parece muito, guardado as devidas proporções e aos casos, a questão do tombamento. Porque você não passa isso pela Câmara, isso é uma coisa determinada por algumas pessoas. Uma decisão, técnica. E a gente deveria ter um conceito no Brasil, primeiro que é república, res pública, as coisas deveriam ser públicas e abertas. Segundo que a Câmara são nossos representantes para nos defender justamente essas questões. E tudo no Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E a lei é prerrogativa dos vereadores, da Câmara na cidade. Então nós temos um limbo ali na questão técnica também, que é muito estranho. Você pega na Constituição, nada se fala em OS, nada se fala dessa forma. João, deixa eu só dar um detalhe. No município, o prefeito faz leis. Não, faz, mas tem que ser aprovada. Então, tudo bem, mas se ele tem a maioria na Câmara, tudo é aprovado. No município, no Estado e no Federal faz lei, mas então, tem que ser aprovada. Não, mas, por exemplo, na Câmara Federal, você tem a capacidade amplamente maior, não só de legislar, como de contestar. No município, a nossa capacidade é mínima de legislação, ela é mais de fiscalização. Mas quando você tem um sistema eleitoral arcaico, de novo, velho, que não representa tanto assim, você vai ter um ou outro vereadores que representam, de fato, categorias. A maioria está pelo poder econômico, ou por algum tipo de força econômica que dispõe. Poucos são representantes de categorias ou de ideologias mesmo. A maioria é questão econômica. E aí fica esse vício. Né? Você tem um sistema altamente corrompido, um sistema velho, um sistema arcaico, onde o executivo é um reizinho, né? Ele tem amplos poderes e a Câmara fica subserviente se ele tiver a maioria. E contraria toda a questão de democracia. Toda de república, de democracia. E aí, eu te pergunto uma outra coisa. Está acontecendo algumas coisas em Santos que são estranhas. As pessoas comentam na rua, falam, parece que tem amigos ocultos ou coisas ocultas acontecendo e você não consegue nem ter respaldo nem da imprensa, porque também o pessoal começa a duvidar da capacidade da imprensa de fiscalizar. E de investigar. Nem dos vereadores, talvez até do Ministério Público. Por exemplo, nós tivemos a questão do carnaval. Veio um amigo oculto que vai dar o dinheiro, 15 milhões para Santos. Agora parece que já estão descobrindo quem é o amigo oculto. É dinheiro público. E o porquê? E o porquê dessa benevolência com o carnaval. Exatamente. Então, carnaval, vamos dar Grande Rio, vai ter isso, vai ter aquilo. Vai ser alguns milhões. Ninguém vai dar nada de graça. Claro. Sim. Segunda questão, queima de fogos. Quem foi que usou? Não foi a prefeitura? Quanto foi? Não foi? Aí, e a questão do Santos Novos Tempos? Perdeu o Santos Novos Tempos? O porquê? Então tem uma série de questões. Sim, quer ver? Vamos pegar. A Libra é um dos patrocinadores do carnaval. Né? Gastou com ele, ela demitiu 270 trabalhadores. pessoas outro dia. E, no entanto, ela dispõe de uma verba que é uma verba, assim, pequena para fazer um carnaval. E pelo que parece... No Rio de Janeiro, né? Se você no carnaval de Santos... Isso é motivos de Santos, porque fui ao Tororó beber água, não achei. Essa música, apesar de nós temos a fonte de Tororó aqui... Como no Rio de Janeiro também tem a fonte de Tororó... Não é o Tororó é o Tororó de Salvador. Música, sim. Não, é de Salvador. Né? Ela foi composta. Você, inclusive, como historiador, como professor de história, pode falar... Eu não gostei muito mais da letra. Capacidade. Eu, sinceramente, O fato histórico, a fonte do Itororó, a qual se refere o samba enredo da Grande Rio, é a de Santos? Sim, é a de Santos. Existe sim no Monte Serrano. Né? Sim, a gente sabe que existe, mas é essa música da música foi o Itororó beber água não achei? Olha... Há controvérsias? Não é que há controvérsias, há imprecisões e fica um negócio meio vago, porque a história de Santos não é muito bem contada, ou pelo menos poderia ser melhor contada, por aqueles que fizeram lá o samba de enredo. Eu não gostei, não vi grandes referências à nossa cidade. Entendeu? Fica um negócio como... Agora eu entendi a dúvida de vocês. Fica um negócio assim meio vago. Que raio de referência é essa? Que cidade eles estão tratando afinal? Tem um outro mote ali, um outro verso que dá para você entender que é de Santos. Mas
É pouca coisa, realmente, falando de Santos. Parece que foi feita a toca de caixa. Parece que o cara nem veio à cidade pesquisar. Que nessa crise hídrica, vinha o Itororó beber água, não achei. Falando a verdade. Desculpa, É subliminar. Até porque não é pra falar isso, o carnaval, turista, né? Carnaval Vinha Santos beber água, não Pois é. achei. Cara, poxa. o carnaval, E na logo minha o opinião, Barbosa, que foi amigo pessoal do governo governador. estadual, então. na minha opinião, o carnaval tem uma função educativa muito grande, porque por meio dos sambas enredo, o desfile da escola, se conta a história Do De um local, determinado fato, do homenageado. crítica ou elogia. Então tem ou- que ser uma história muito bem fundamentada, porque vai estar se contando fatos históricos. E precisa se Entendi. ter uma responsabilidade para se contar isso realmente como foi. Agora, a moda aqui na Prefeitura de Santos é custo zero. Olha, vai Então, queimar os fogos a custo zero. Vai ter o não sei o que. Custo zero. A Prefeitura não vai gastar nada. Mas o dinheiro vem de Tem que algum ser lugar. Não, veio de empresas, veio não de é? empresas. E que mal tem se falar. Não, então, Não é? se for, tem que ser bem claro. E Isso. aí, por exemplo, o que se conta? Que a empresa que fez os fogos renovou o contrato com a prefeitura com um aumento de 66%. Isso é o que se conta. Se é verdade ou não, a gente nunca sabe. Essa eu não que é a sei questão. dessa A Câmara líquida. chegou a fazer esse tipo de questionamento com o Executivo? Claro que fizemos Dos fogos Não, dos e- fogos não. Não. Dos fogos foi já no final, a gente não teve nem pautado isso. Não houve tempo? Não é que não houve tempo, não. É que houve outros assuntos que eram mais prementes, como a questão do IPREV, a compra de um terreno ali onde é a X9, né, que eles querem Ali na Siqueira Campos. Isso. O valor estava muito elevado, e aí muita gente foi contra, porque aquilo parecia um negócio absurdo. Um valor de 1 milhão, você pagar 2.500. Então, teve outros temas que ocuparam mais tempo. Tanto é que não se votou, por exemplo, a questão do Armênio, lá Das passarelas. das passarelas. Era para ser pautado, não foi pautado. E essa dos fogos acabou também escapando dentro da mesa que comanda a Câmara. Mas o Carnaval foi Questionado, vieram as respostas que a imprensa sabe e divulga. Olha, foi presente, homenagem das empresas que resolveram se unir e fazer uma homenagem à cidade de Santos. Então, cada uma delas é 1 milhão, Sabe o que eu outra deu acho 2, estranho? outra deu 3. É óbvio que são empresas que estão na cidade. Sim. São empresas que são permissionárias, concessionárias Que da não cidade. poderia daí, né? Aí você cria uma questão ética e moral discutível. Uma Não vou nem concessionária não não vou nem poderia- ela até pode, legalmente ela até pode. É que a questão moral e ética acaba dando margens a esse tipo de situação. pô, e que esse dinheiro poderia ser investido Não. na geração de emprego, na manutenção da nossa Vamos cidade. supor que uma empresa queira. Vamos pensar na coisa ética, tá tudo certo, Tá. não tem nada errado. Vamos ser positivos na questão. Uma empresa queira fazer isso, eu vou doar porque eu quero fazer fogos de artifício, eu quero fazer o carnaval. que mal tem, eu quero se uma fazer coisa é legal. Mas a primeira coisa que a empresa vai querer fazer, se ela está agindo pela legalidade, ela vai querer mostrar e falar, ó, eu fiz. Faz uma propaganda, Exato, né? Na exatamente. balsa, por É verdade. exemplo. Isso tem no mundo inteiro. Sim. O mundo inteiro tem isso. O bilionário quer dar 1 milhão para a universidade que ele estudou. Mas não pode- Ele pode dar tem lá. que ser muito isento mas da ele, coisa exatamente. pra Aparece você até ter- um livro, faz uma cerimônia. Isso, Olha, isso. a empresa tal está doando 20 milhões de dólares para a gente fazer o maior carnaval do mundo. Pô, ela vai lá, ela tira benesses disso. Ela tem ganhos institucionais para ela. Ela está fazendo o negócio de maneira altruísta, para usar a tua expressão, de uma maneira filantrópica, de uma maneira para a comunidade. É que aqui no Brasil, essas coisas É que o me pessoal- irritam. Por que não O chega e pessoal é fala? tão- Exatamente. Não, é que o pessoal é tão bondoso Essa pergunta que todo mundo que se quer faz. doar sem parecer que está doando, É. para não ser uma questão assim, para não ter aquela questão própria, para não nem parecer. E a gente sabe que em empresa isso não acontece. Mas acaba sendo pior, porque uma Claro, coisa que pior, se descobre é pior. Bom, é uma empresa permissionária, é concessionária, ou é aliada da prefeitura, ou tem algum tipo de trabalho aqui na prefeitura, ganhou uma Ou de licitação. interesse. Então até aí é legal. Ela quer fazer uma doação para sei lá, para uma festa do Dia das Crianças. Mas pode, vamos pegar outro exemplo. Por que ela não fala isso abertamente? Abertamente. E outra questão, por que vai doar para fogos, por exemplo, ou vai doar para o carnaval no Rio de Janeiro? Foi o que eu falei. Doa para a saúde. Vou fazer, olha, vou criar um hospital filantrópico da empresa XPTO e vou dar, vai ser bacana a população. A população Empresa vai- X aí não tem dado melhor muito não bom colocar a esse X, X, né? melhor não.
Mas, ô João, tem um detalhe. Festa dá mais Ibope, né? Ah, sim, você aparece. Mas é que tá, você tá Saúde, Segunda maior queima de Você fogos vai do lá Brasil. e faz a drenagem, macro-drenagem da Zona Noroeste. E ninguém vai ligar. Não sei se ninguém vai ligar agora. Agora o pessoal vai Mas ligar essa mais. situação, Igor... Mas, só desculpa, Guto. Mas se é pra dar mais ibope, o cara tem que alardear que foi ele. E não esconder que foi ele. Então, mas existem esses mitos, assim, esses dogmas na política, de que tudo que é embaixo da terra não dá voto. Eles vivem dizendo isso, tudo que é Sim, saneamento básico, mas esgoto. É óbvio que quando falta água, quando tem problema de esgoto, você. Mas você quando culpa tem a prefeitura. enchente, mas quando tem enchente, a água vem para cima, né? Isso, aí quando não tem Ela enchente, aparece. a pessoa não vai ter problemas. Então ela não. Teoricamente, ela não associa que aquilo foi uma benfeitoria feita por fulano ou governo tal. Parece que cai no esquecimento muito rápido. Mas hoje eu vou te falar. A população da Zona Noroeste não está eu não estou dizendo que eu concordo com isso. não está contente com o prefeito Paulo Estou dizendo que Alexandre. existe um Você mito tá analisando a coisa, na política né? de, ó, vamos fazer um viaduto, é melhor do que fazer esgoto. Um túnel. Vamos fazer túnel uma também, ponte, né? é melhor do que fazer um sistema de drenagem. Essa é a tese que ainda A população prevalece. da Zona Noroeste que está fizeram uma descontente pesquisa- com o prefeito. Não, tá. Há bem pouco tempo fizeram uma pesquisa, qual foram as maiores obras de Santos nos últimos 20 anos, ou seja, não estamos colocando esse governo, nem o anterior, nos últimos 20 anos, e a população respondeu que foi a ciclovia. Que beleza, Será hein? que é uma grande obra? Que beleza. É importantíssimo, adoro ciclovia, Mas não você é isso? percebe como a pessoa não vê. Se você chegar, ela você só vê o que restaurou tá diante do um nariz, hospital, você pavimentou quase que um bairro inteiro, você resolveu um problema de mobilidade, você resolveu um problema de educação, não dá voto. Tá, Ainda existe esse mito, porque as pessoas são mal informadas. Elas são extremamente alienadas. E então essa coisa da ciclovia, fantástica obra. Eu também considero uma das grandes obras. Se foi a principal, eu não colocaria como principal. Mas foi uma das grandes obras. Claro, importante. Territorializou, Muita gente deixou de disciplinou o morrer trânsito. no trânsito para ter uma... Poderia ser melhor? Poderia, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Parabéns aí aos governos que vêm fazendo essa ciclovia, ampliando essas ciclovias, ciclofaixas, porque é fundamental mesmo. Mas agora vocês muito não espaço acham... para muito pouco espaço para muito veículo. Vocês não acham que o prefeito, o secretário, o secretariado, os próprios vereadores da legislação que fizerem a macrodrenagem como deve ser feita na Zona Noroeste não vão entrar para a história da cidade? Mais uma vez, você que é professor de talvez história. até instantaneamente. Que vai se acabar com um grande problema, um problema que aflige a região desde que as pessoas começaram a morar lá. Isso. Além da questão da saúde, eu vejo, por exemplo, a pessoa vai lá, compra com uma dificuldade, com móvel, e a gente sabe que esses móveis que as pessoas compram, que todo mundo compra, nós compramos, se cai uma gota de água, o negócio, puf, expande, né? Explode, principalmente se alguns aí. Alguns, então, é a coisa mais incrível. E a pessoa vai lá, compra com dificuldade, está pagando aquele carnezinho ali todo mês, está comprou o quarto, e é difícil realmente. Vem uma chuva, leva tudo. Vai o colchão, vai a televisão, vai a geladeira, Exatamente. Isso dá uma revolta na pessoa. Você tem que se reorganizar, se refazer. E ela não sabe mais por quem ela vai votar, porque, estou falando do executivo. Então ela chega lá e fala, poxa, mas tem fulano ou ciclano? Nem os dois fizeram nada, eu vou para o que me acho. Aí a revolta da revolta gera o simplismo. Mas ninguém faz nada. Exatamente. Também não é assim. É que as pessoas votam no legislativo com desprezo. Exatamente. É isso que eu estou querendo chegar no... O cara faz uma festinha lá, dá um jogo de camisa, faz um churrasco. Patrocina a escola de samba, não sei do que. Pronto, ganhou voto de 10, 20, 30 pessoas. Esse pessoal esquece que depois esse cara vai virar as costas. Porque ele vai ficar do lado do dinheiro, prefeito, do lado dos benefícios. Poder econômico. O que pesa, vamos dizer assim, a favor do prefeito, aí também não posso só bater no cara, é o fato dessas verbas estaduais e federais todas terem sido estancadas ao longo de 2015. Isso nós vimos na Câmara. Mas a da macrodrenagem era um dinheiro que vinha já do Banco Mundial. O dinheiro já estava... Não, mas tinha dinheiro, tinha verba do DAD e tinha verba federal. Mas bem... Não saberia te dizer. Dentro da conta ali, bem pequeno o valor. Não saberia te dizer. O montante maior era do Banco Mundial. O que aconteceu na macrodrenagem, primeiro, do lado do Executivo, as falhas do Executivo, que nós conversamos em off. Planejamento mal feito, cronograma de obras entregue errado, falhas no projeto, né? Orçamento de item por item que não ficou claro para quem vai dar o dinheiro.
e aí perde-se uma oportunidade. A favor do prefeito, a complementação que viria do governo estadual não veio, do governo federal também não veio. Então é uma somatória de culpas. Mas não foi uma que vantagem. Eu não estou isentando. Oi? Mas não foi uma vantagem. Não foi. Eu até achei que fosse acontecer. Pela primeira vez eu falei, caramba, acho que vou fazer a macrodrenagem. Não, mas eu digo assim, ele falou que vez? perdeu esse dinheiro do Banco Mundial, a alegação foi essa. Nós perdemos o dinheiro do Banco Mundial, mas foi uma grande vantagem, nós vamos ter um dinheiro mais barato. E não tem essa história, na realidade não existe isso, né? Não, eu não dá nem para dizer que perdeu porque os juros poderiam ser um pouco maior, ou a taxa de câmbio mais favorável, não importa, você tem que fazer alguma coisa para aquela região. A população da Zona Noroeste merece isso. Claro, e ali é uma outra cidade. Sim, merece. Com pessoas que trabalham, com pessoas que saem das suas regiões, atravessam lá uma boa parte da cidade para ir trabalhar, às vezes em outro município. Então você chegar em casa, ver tua casa com água até o pescoço, sim. Tudo que você lutou durante 10, 15 anos, ser perdido em uma noite. A gente também não pode deixar de lembrar que na propaganda eleitoral foi prometido que ia ser feito a macrodrenagem. Eu sugeriria ao prefeito Paulo Alexandre que fosse morar na Zona Noroeste até... Ficar uma semana. Não, uma semana não, vereador. Até a macrodrenagem, até a Zona Noroeste não encher mais. É um desafio público que eu lanço aqui ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Vá morar na Zona Noroeste até a macrodrenagem ser feita. E também aproveite e venha de ônibus trabalhar. Eu acho que aí alguma coisa, alguma coisa pode acontecer de diferente. Fica aqui a sugestão, prefeito Paulo Alexandre. Pode até escolher um lugar lá para morar na Zona Noroeste, que não é demérito nenhum. Muita gente mora na Zona Noroeste, praticamente uma cidade, mas que, na minha opinião, na opinião de muita gente, está sendo desrespeitada há muito tempo. Eu acho que a população lá está cansada de promessa. A população quer ver resultado. João Vilela? Não, é exatamente isso. É uma preocupação que a gente tem. A nossa região, o Igor acabou de colocar na ponta exata. Agora vai ter uma obra aqui, vou estar amanhã de manhã com o pessoal, inclusive, vai ter uma obra na Marechal Deodoro e na Floriano Peixoto, em relação à reurbanização. Vão gastar... Realização do Gonzaga. Mais treino. Uma, né? Se não me engano, o valor da obra sai de 5 milhões de reais. Tá? É o que está passando na placa. 5 a Marechal com a Bahia, né? Marechal até Bahia, isso. Começar na Praça da Independência. E aí Floriano Peixoto. Né? E talvez Euclides da Cunha um pedaço. Também. Isso. É uma obra que eu não sei se está caro ou se está barato, não estou comparando. Eu vi só um triângulozinho ali. Isso. Vai ser a mesma coisa que foi feita ali no trecho da... Marcílio Dias? Não, da Marcílio Dias, que continua a mesma coisa. Marcílio Dias foi continua a mesma coisa. Aquela obra, se me desse 10 peões lá. 3 anos para fazer a mesma coisa. Vocês fariam a mesma coisa. A mesma coisa. Levou um monte de gente lá. E a culpa era da chuva, não ficava pronto. É a mesma coisa? Mas a minha questão é justamente essa. Não, ali da Marcílio Dias a culpa era do proprietário da banca. A culpa era do dono da banca. Porque ele ele perrou lá, ele fez continua enchendo, continua... Uma concessão, ele pode... Não pode. Ele não queria sair de lá. Olha, deu uma briga com ele. A concessão da prefeitura, no dia seguinte ela tira de lá e acabou. Pois mas não queriam brigar com o sujeito. Queriam fazer a coisa... Então a maioria vai perder pela minoria. Mas a questão, por exemplo, na Rua Lagoas com a Marechal Deodoro, ali é um alagamento crônico. Sim. Não vão mexer nisso. Ali não. É o que eu acabo de colocar. Vão olhar a parte bonita, vão fazer uma peça bacana, vai ficar bonito. É bom, claro que coisas bonitas são boas para nossa cidade. Mas são coisas que estão prontas ali. É questão de prioridade. Por que você vai fazer isso, que é importante, que é bacana, que é bom? Não estou reclamando, vai ser uma obra. Eu acho mais maquiagem do que... Exatamente. Vão tirar fotos, tirar isso. Eu vi o projeto. Vão enterrar a fiação? Vão enterrar a fiação até aquele ponto. Mas só de um lado, né? Porque do outro poste, que nem no Gonzaga. Mas aí o que acontece? E por que não mexer na tubulação que está com problema? Eu estou fazendo uma coleção, até vou te trazer depois, Guto. Você até mostrando o programa, a gente mostra. Nós vamos fazer um programa especial sobre dengue. Eu estou fazendo uma coleção de bueiros. Eu já tenho alguns aqui no celular. Eu estou fotografando bueiro. Tem alguns bueiros, principalmente na ponta da praia, quem estiver da ponta da praia sabe o que eu estou falando, que você não consegue colocar um copinho de café de 50 ml de água. Virar ali já enche. Não, já não tem como. Tá? Já vem com água pelo joelho. Eu vou fazer uma coleção de bueiros, se você quiser um dia a gente mostra. Vamos fazer um especial de bueiros. Porque não é possível, não tem um hidrojato. Eu vi uma vez na Praça da Independência a Prodesar usando para limpar. Uma vez eu vi.
Eu nunca vi. Eu vi uma vez. Para não dizer que eu nunca vi, eu vi uma vez. Eu nunca vi. E Aliás, eu vi uma você viu, vez a você limpeza viu, dos contentores. Foi uma vez só que Uma eu vi. vez também, né? No Gonzaga. Só no Gonzaga. Ali em volta daquela escola... Edmela de Vig? Não. Não, Na sua em frente a sua... agora eu esqueci o nome dela. Leonor Mendes de Barros. Isso, Leonor Mendes de Barros. Ali, estava Parquinho. nos entornos dela, vi o carro passando. Mas é uma coisa assustadora. Ali, por exemplo, nós estamos ali perto da Tolentino. Nunca vi encher tão rápido. rápido. Eu fico olhando, caramba, já encheu o negócio. E não é Mas não a vazão precisa... de prédios também. Você tem Qualquer muitos chuvinha prédios hoje- construídos. Eu não sei como é que é o sistema, é muita água para um único cano, para uma estrutura arcaica. Você tem prédio, todos eles desaguando também no mesmo lugar. Não sei se isso é um fator Mas, de que qualquer influencia. forma, alguém autorizou, né? Sim. Ou E mais aí- uma vez a questão do planejamento e das coisas tocadas a toque de caixa, sem o mínimo critério e planejamento. A minha assessora já está quase me esganando aqui. Ela falou, você não vai falar nada dos teus projetos? Agora nós estamos no final. Tem os projetos. Tem vários projetos em andamento, né? A questão da educação financeira Isso nas eu escolas. gostei muito, inclusive. Entendeu? Porque o brasileiro é incrível. Como ele tem dificuldade de trabalhar com crédito, com cartão, com cheque especial. Administrar E o que tem. muito, cada vez mais gente de 30, 40, 50 anos tem dificuldade. Então a gente entendeu que se você orientar a criança com 8, 9, 10 anos, como é que funciona esse sistema, como ela tem que guardar, o que ela faz com o dinheiro, o que é taxa de juros, como não compensa determinadas situações que aparecem como fantasiosas. Pague apenas R$10, pague R$30. A parcela que cabe no seu bolso. Exato, e aí você acaba se enforcando, né? Porque são várias pequenas parcelas E o bolso que cabem fica no seu pequeno. bolso. Então esse é um dos projetos. Tem um outro que a gente nem queria que fosse projeto, que você que nos ouça, que é da amamentação. Eu trouxe para Santos uma lei que existe só na capital do estado, que é o direito das mulheres poderem amamentar em qualquer lugar público ou privado. Parece absurdo falar isso. Parece Exatamente. eu recebi várias críticas. Mas que é isso? Onde já se viu? Eu falei que vocês não conversam com as mães que amamentam, como elas são constrangidas por olhares pervertidos, porque está cheio de cara que é Essa é a meio principal doente. dificuldade. Outros acham que existe algum tipo de prejuízo para a empresa se uma mulher estiver amamentando, porque de alguma maneira estraga o ambiente. Quer dizer, um ato altamente sublime De amor, né? de saúde, de vida, fica sendo coagida, né, coibida pela sociedade, que cada vez mais parece não entender certos gestos. Né? Então, algumas leis nem precisariam ser leis se o cara tivesse família, berço, educação. Eu não tenho Fumar mais cigarro tempo. pode. Sair para fumar o cigarro, tudo bem, mas não pode dar de mamar. Pena que o programa está acabando, senão teríamos... O senhor, com certeza você vai voltar mais Entra vezes aqui, Igor. no meu site, entra na minha fanpage, aí que você vai ver, Professor Igor, né, Igor de Mello, que é a minha fanpage mais recente, você vai ver elencado lá vários trabalhos, e aí você vai poder constatar que tem vereadores que trabalham sim. Perfeito. Vereador Igor, professor, muito obrigado pela sua presença. João Vilela, muito obrigado. Obrigado, Igor, por ter Eu vindo. que agradeço, e estou disposto Não, eu Virá acho mais importante, vezes, eu acho com certeza, é isso. importante, com A gente certeza. não A teve população nada precisa prévio, disso. Você falou tudo o que tinha que ser falado, você não fugiu de nada, é isso que é importante. Nós precisamos de pessoas assim, que não tenham medo do debate e que Exatamente. venham falar realmente o que tem para falar. TV Com Debate fica por aqui. Curta a nossa página na internet. Assista esse programa também no nosso site, no site da TV Com. TV Com Debate ao vivo volta na quarta-feira. Amanhã o programa reprisa. Até lá.